Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 744 Banho de sangue. A expressão de Great White Shark brilhou com uma pitada de raiva. Mas ele rapidamente voltou a sorrir. Há quanto tempo não nos vemos, hein? Não há necessidade de agir de maneira tão distante e fria, certo? Depois de avistar Violet Knight que estava tentando passar despercebido, Great White Shark cumprimentou. Violet. Seu pequeno punk, você também está aqui, hein? Violet Knight riu desajeitadamente, com uma pitada de medo em seus olhos. Oi, grande irmão Shark. Eles estavam completamente cercados por jogadores do Angel Corps. Violet Knight já sentia a atmosfera tensa. Contanto que Great White Shark desse a palavra, eles seriam trucidados por 1000 jogadores. Ele acreditava que nem Nian era capaz de enfrentar tantos deles. Não havia como eles escaparem. O quê? Quem diabos você está chamando de grande irmão? Great White Shark deu um tapa em Violet Knight, o derrubando na frente de 2 guerreiros. Se ele tentasse alguma coisa engraçada, eles o matariam imediatamente. O medo venceu imediatamente a raiva. Violet Knight mordeu o lábio. Ele sabia que nada de bom sairia dele tentando reagir. Os outros jogadores da Angel Corps, que estavam limpando os arredores, ocasionalmente olhavam para a party de Ronin. Great White Shark passou os olhos por Nian com uma expressão cruel. Ele então se virou para Suyu. Este é seu novo amante? Ele não é um pouco mediano para o seu gosto? Vai se foder. Suyu rangeu os dentes. O rosto dela corou de raiva. Ela queria dar um tapa na cara de Great White Shark mais do que tudo agora. Ronin olhou em volta. Haviam jogadores da Angel Corps por toda parte. Suas chances de escapar eram praticamente nulas. Sky Origin, não se preocupe conosco e salve a si mesmo. Nossos níveis são baixos e nosso equipamento não é tão bom. Mesmo se morrermos, não é uma grande perda. Capitão, apenas dê a palavra. Mataremos esse bastardo e lutaremos até a morte. Os outros 2 guerreiros orcs da party não conseguiram segurar sua raiva por mais tempo. O quê? Não sejam estúpidos. Não há como escapar. Violet Knight apressadamente disparou. Foda-se, seu maldito covarde. Um dos guerreiros orcs amaldiçoou friamente. O rosto de Violet Knight ficou vermelho de raiva. Se vocês querem tanto morrer, vão em frente. Moram, mas não me arrastem com vocês, seus palhaços de cabeça musculosa. É uma pena que não tenhamos pergaminhos de transferência desconhecida. Ronin lentamente se aproximou de Great White Shark. Seus movimentos eram extremamente sutis. Um grupo de 20 druidas veio andando. Um deles gritou. Ei, você já terminou, Shark? Prepare-se, estamos entrando na tribo dos Elfos das Trevas. Em breve, Great White Shark gritou de volta. Ele então se virou para encarar Suyu, estreitando os olhos enquanto olhava para o peito voluptuoso dela, a luxúria em sua expressão tão clara quanto o dia. Diga, que tal você me deixar te sentir um pouco? E eu vou deixar vocês todos escaparem ilesos só desta vez. Isso parece bom? Vê você, sua escória. A respiração de Suyu estava irregular, seu peito pesando de raiva. Se ela não estivesse preocupada com seus companheiros de equipe, ela teria dado um tapa nesse patife há muito tempo. Vou contar até 10. Para o seu bem, é melhor você concordar. Afinal, receio que esses caras atrás de mim não sejam tão legais quanto eu. Disse Great White Shark com um sorriso depravado. Os guerreiros e druidas se aproximaram lentamente, seus olhos ardendo intensamente de luxúria enquanto lambiam seus lábios. Haviam cerca de 40 deles. Os outros jogadores da Angel Corps à distância também notaram a situação e estavam prontos para correr e dar apoio a qualquer momento. Suyu estava furiosa. Vários de seus colegas da party também estavam queimando com indignação. Eles eram todos mais velhos que ela. Então, eles a viam como sua irmã mais nova. Ao vê-la sendo tratada assim, eles estavam prontos para revirar o mundo. Aquele filho da puta. Mesmo que isso signifique nossa morte, vamos matar aquele idiota. Ronin, White Bull, vamos pra cima dele. Todo mundo, mantenham esses druidas distraídos. Nian olhou para o lado e descobriu Ronin e vários outros membros da party já estavam em posição. Great White Shark passou os olhos por Ronin e os outros com um olhar de desdém. Há muito que ele notara seus movimentos. Como um dos 5 melhores lutadores da Angel Corps, ele enfrentou inúmeras batalhas. Eles realmente pensaram que seria tão fácil pegá-lo desprevenido? Great White Shark fez a contagem regressiva calmamente enquanto esperava a resposta de Suyu. 7, 6, 5. Nian tinha uma expressão fria no rosto todo esse tempo, quase como se esse assunto não tivesse nada a ver com ele. Só agora ele perguntou no bate-papo da equipe. Vocês se importam em se tornarem inimigos jurados da Angel Corps? Definitivamente, eles não vão deixar vocês terem paz se atacarem. E daí? Eu nunca tive medo desses bastardos, disse Ronin. Todos nós podemos morrer aqui hoje, mas não vamos cair sem brigar. Se todos pudermos matar pelo menos um cada, sairemos felizes. Se pudermos matar mais, melhor ainda. Entendo. Bom, se vocês não têm mais um lugar no Império Satrim, venham me encontrar no Império Viridiano, disse Nian com um leve sorriso. Ok. Ronin, Suyu e o resto se entreolharam confusos, sem saber o que dizer. Nian virou-se para enfrentar Great White Shark. Seus olhos brilharam com intenção de matar. Sabe,
Não tem nada que eu despreze mais do que um lixo arrogante como você. Great White Shark já estava na contagem do 1. Quando as primeiras sílabas do 0 deixaram sua boca, seu corpo congelou e a palavra ficou presa na garganta. Uma silhueta brilhou na frente dele. Seus olhos se arregalaram de medo. Antes que ele pudesse dar um passo para trás, uma lâmina preta já estava em sua garganta. No momento em que essa espada curta preta apareceu, a atmosfera pareceu congelar. Mad Hog, Nirvana Flame. O nome de um único jogador passou pela mente de todos os jogadores presentes. Essa espada curta era uma arma que eles reconheceriam em qualquer lugar, a qualquer hora. A espada de Zenard. Arma assinatura de Nirvana Flame. Ronin e os outros estavam prestes a avançar e pinçar Great White Shark. Antes que eles pudessem dar um passo, Ni Yan já havia aparecido na frente dele. Avistando essa espada, todos estavam pasmos. O corpo de Great White Shark enrijeceu. Ele sentiu a lâmina gelada da espada de Zenard pressionada contra sua garganta, evocando um tipo de medo primitivo. Seus cabelos se arrepiaram quando toda a força escapou de suas pernas. Ele sabia que se fizesse um único movimento, Ni Yan o mataria sem a menor hesitação. Uma voz fria que parecia se originar das profundezas do inferno entrou em seu ouvido. Lembre-se, quem matou você foi Nirvana Flame. PSSSFFHT. O sangue jorrou do pescoço de Great White Shark. Menos 37.568. O corpo de Great White Shark caiu sem vida no chão. Os jogadores da Angel Corps imediatamente entraram em erupção. Ele matou Great White Shark. Esse é o próprio Nirvana Flame. Merda, o que ele está fazendo aqui? De todos os lugares. Eles acreditavam que Ni Yan tinha vindo propositalmente para cá. Exatamente como quando ele emboscou a equipe de Stone Splitter. Nirvana Flame era apenas um nome. Mas evocava uma sensação de pavor em seus corações. Ser quem ele, não o deixe escapar. Bear Transformation. As dezenas de druidas soltaram rugidos. Seus corpos cresceram rapidamente em tamanho quando se transformaram em ursos. Antes de se transformar, os druidas eram muito frágeis. Mas, na forma de urso, sua vida aumentaria substancialmente. Assim, eles se sentiriam um pouco mais seguros. Os ataques de Ni Yan eram assustadores demais. Infelizmente para eles, a transformação era inútil. O equipamento de Ni Yan ultrapassava em muito o de outros nesta fase do jogo. Com os bônus estatísticos fornecidos pelos capítulos do Livro da Ordem, os títulos Dançarino Luminoso, Grande Profeta e outros, combinados com a espada de Zenard, cujo poder de ataque era equivalente ao de uma arma lendária de nível 180, ele poderia instantaneamente reduzir a grande maioria dos jogadores a cadáveres. Ni Yan estimou que os únicos jogadores que poderiam sobreviver a um único golpe dele eram alguns mestres de classes tankers. PSSHFT. Mais 3 linhas de sangue subiram no ar. 2 guerreiros e um druida foram mortos instantaneamente. Ni Yan era simplesmente um borrão. Ele escapou facilmente de todas as tentativas de prendê-lo. Groauer. Um druida em forma de urso atacou Ni Yan e golpeou com a pata. Ni Yan deu um passo para o lado. Ele então deu a volta e enfiou a lâmina nas costas do druida. Backbreaker. KRAACK. A coluna do druida foi quebrada ao meio quando ele caiu no chão e voltou à forma humana. Outra morte instantânea. Ni Yan colhia uma vida a cada corte de sua lâmina. Num piscar de olhos, uma dúzia de cadáveres estavam imóveis no chão. Ronin, Suyu e os outros estavam um pouco atordoados. Eles não esperavam que o desconhecido com quem eles estavam andando, conversando e fazendo brincadeiras fosse o maior jogador da história de Conviction, Nirvana Flame. Num piscar de olhos, havia corpos espalhados por todo o lugar. Seus ataques eram simplesmente assustadores demais. Seus corações estavam disparados, cheios de uma indescritível sensação de choque e excitação. Uma figura lendária como Nirvana Flame estava realmente diante de seus olhos. A única razão pela qual eles não o reconheceram antes era que ele usara algum tipo de item especial para disfarçar sua aparência. Irmãos, atacar. Esta é a nossa chance. Matem o maior número possível. Ronin gritou depois de voltar a seus sentidos e atacou um guerreiro inimigo próximo. Os outros 2 guerreiros orques do grupo seguiram o exemplo. 5 flechas apareceram nos dedos de Suyu. Ela habilmente puxou a corda para trás e atirou. Wash, wash, wash. As flechas voaram em linha reta e atingiram o guerreiro inimigo. Bum, bum, bum. Ele foi enviado voando para longe. Estas eram flechas de ondas de choque. Execution. Ronin avançou com sua lâmina, finalizando o guerreiro. Somente se unindo eles poderiam matar o guerreiro inimigo tão rapidamente. Naturalmente, eles não podiam se comparar com Ni Yan. No entanto, eles ainda eram bastante qualificados, mais ou menos a par com esses jogadores da Angel Corps. Ni Yan já havia destruído a moral de todos os jogadores da Angel Corps nas proximidades. Vendo a party de Ronin correndo, eles não ousaram lutar e se viraram para fugir. Depois de provocar uma confusão tão grande, os jogadores da Angel Corps nos arredores vieram correndo. Eles convocaram seus vários animais de estimação e se aproximaram da party de Ni Yan e Ronin. Um lobo enorme de pele prateada veio correndo. Quando estava a 6 metros de distância de Ni Yan, ele saltou no ar. Uma presa de prata de nível 160. A Angel Corps realmente tinha animais de estimação como esses?
Ni Yan olhou para a presa de prata atacante. De repente, ele se transformou em um borrão deixando uma pós-imagem em seu local original. Bang! Ni Yan enfiou o cotovelo na garganta da presa de prata, fazendo-a voar de volta. Depois, ele disparou para frente em perseguição e seguiu com um chute de guilhotina no crânio. Kraack. A presa de prata soltou um gemido miserável quando caiu de volta ao chão.